Agradecemos imensamente ao palco o nosso palestrante, o professor doutor Francisco Thiago da Silva. O professor Francisco Thiago foi professor efetivo da nossa casa, Secretaria de Educação do Distrito Federal, entre 2015 a 2018, e do Centro Universitário Projeção, entre 2014 e 2018. É atualmente professor adjunto e atual chefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação na UNB, na área de Currículo, Didática e Avaliação. É professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação na modalidade profissional na UNB. É pós-doutor em Educação na linha de pesquisa Currículo, Formação de Professores e Saberes Docentes pela Universidade Federal do Tocantins. É doutor e mestre em Educação e Currículo pela Universidade de Brasília, na UNB, e possui licenciatura em História e em Pedagogia. Professor, nós agradecemos muito a sua presença nessa manhã, nós possamos aproveitar bastante nessa tarde. Muito obrigado pela sua presença nessa tarde, que possamos aproveitar esse início do diálogo entre universidade e escola. Boa tarde a todas as pessoas, um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou tentar fazer isso aqui em pé, mas sentar não vou conseguir. Passador, né, de slide, à frente aqui, deixa eu só testar, isso, maravilha. Pessoal, acho que fica aqui, né, melhor, para não ficar, obrigado, viu, está muito seco mesmo. Deixa eu só ficar aqui para corrigir. Acho que não precisa desse, né, mas é melhor, acho que é melhor, desligar esse aqui. Isso. Bom, eu vou primeiro fazer os agradecimentos à Secretaria de Educação, o convite, à Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral, todas vocês que vieram aqui, né? Acho importante sempre estabelecer espaços de diálogo, e se é um fórum, eu gostei muito das falas que eu ouvi aqui na mesa de abertura, espaço para a contradição e para o contraditório, e quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto da contradição. Contradição faz parte, né? Tanto que eu gosto de aproveitar bem os convites que me fazem, porque normalmente são inéditos e nunca mais me convidam para mais nada. Porque eu não falo o que as pessoas querem ouvir, sobretudo em se tratando de política pública, que é o Estado em ação, e a criação de instrumento de ação pública, que é colocar essa política pública no chão. Eu tenho 22 anos de estrada, 23 anos de escola, de universidade, juntando tudo. Eu fiquei na Secretaria de Educação do Distrito Federal por 16 anos, e me orgulho muito disso, na Regional de Ensino da Ceilândia, gosto muito de dizer isso. Moro em Ceilândia, trabalho na Universidade de Brasília, aqui no campus da Asa Norte, na Faculdade de Educação, mas nunca deixei de viver e de morar em Ceilândia, porque eu acho que a gente precisa sempre pisar um pouquinho no chão, de verdade. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje eu recebi um link, por incrível que pareça, eu estou na UNB há 6 anos como professor efetivo, desde que eu concluí o mestrado, o doutorado, fiz o concurso para a área de currículo, didática, e aí, mas alguns e-mails da Secretaria de Educação ainda insistem em chegar até mim. Eu adoro receber esses e-mails, que é me convidando para a amostra de cursos da EAP, que está tendo 35 anos da EAP, E quando eu fui fazer, eu sou curriculista, e aí fui olhar e digitei a palavra currículo, e eu fiquei tão triste de saber que tantos cursos, tem um curso só que discute alguma coisinha do currículo. E aí, quando eu recebi esse convite do fórum para discutir educação integral, em tempo integral, eu falei, vocês sabem que eu sou curriculista, e para mim tudo é currículo. Currículo é a forma de organizar o conhecimento. Conhecimento de quem, para quem, por quem. Quais conhecimentos são privilegiados quando eu discuto uma política pública para a escola integral, de tempo integral, visando uma educação integrada? Se a gente for parar para pensar no duro, no seco, o nosso currículo em movimento, pelo menos a versão que foi atualizada até 2018, ali um pouquinho antes da pandemia, até antes do ensino médio, aquilo ali já apontava para a educação de tempo integral. Não precisava de mais nada, se é que vocês me entendem. Tem defeitos, tem falhas, é um documento como qualquer outro, que precisa sempre de aperfeiçoamento. Mas eu quero dizer para vocês que nem todo aperfeiçoamento vem para melhorar, viu? E é papel nosso, enquanto docentes que estamos ali na linha de frente, dizer onde é que ele piorou. E tem piorado, viu? Bastante. Eu nunca vi uma Secretaria de Educação assim, com tanta luta aguerrida para melhorar, feito por pessoas, gente como vocês,
né? Tentando melhorar e parece que está nadando ao contrário na linha de um tsunami gigante que vem aí, da era dos coachings, né? Do espetáculo, que você vai para uns eventos, para uma semana de abertura de ano letivo, que você lembra dos nomes, lembra de tudo, só não lembra do conteúdo que foi trabalhado. Onde é que essa formação pedagógica ajuda na sala de aula? Então, a gente tem visto aqui, mas não é exclusivo do DF não, viu? Isso vem sobretudo desse movimento de tanta luz na educação, LED na educação, Itaú, sobralização da educação, eu posso falar muito disso. Mudou os rumos da política do país, mas o Ministério da Educação não mudou muita coisa não, eu fico muito triste de falar isso. E falo de cadeira, porque eu nasci só em Sobral. Eu estou em Brasília há 34 anos, mas eu sei o que acontece no município de Sobral. E eu fiquei muito triste com a composição da atual pasta do Ministério da Educação. Porque o foco só saiu de São Paulo e foi para a perversidade que fizeram com a política de alfabetização de Sobral. E não precisa concordar comigo não, viu? Aqui é o espaço do contraditório. Eu tive uma colega que foi fazer pós-doutorado, uma querida aqui da FE lá em Sobral, muito empolgada, fazer o pós-doutorado dela, da área de alfabetização. Eu falei assim, você vai mesmo? Vai e traz uns dados novos para nós. Mas eu vou te falar que o teu pressuposto vai ser esse, você vai encontrar isso, isso e isso. E ela voltou muito triste e falou assim, perdi meu tempo. Mas achei coisa nova. Eu falei, então você não perdeu o seu tempo. Então já começa a fala dizendo isso, viu gente? Que o meu lugar de fala é das teorias críticas de educação, do currículo, entendendo aqui que teoria é uma explicação parcial da realidade. Não existe educação, pós-graduação, Universidade de Brasília, Universidade do Distrito Federal, se não existir o chão da escola. Programa de pós-graduação em educação, eu estou credenciado nos dois, no mestrado, agora no doutorado, se não existir Secretaria de Educação, secretarias de educação e escolas, inclusive as privadas, mas a gente fala aqui do lugar da escola pública. Meu lugar é do materialismo histórico dialético, não cheguei ainda no multiverso de outras teorias, porque eu não consigo entender nada se não for a partir do concreto pensado, se não chegar nessas abstrações do que é o caos e vai virar uma síntese superadora do problema. Respeito muito quem entende o mundo a partir do pós-estruturalismo, da decolonialidade, da pós-colonialidade, e não acho que o materialismo tenha que ter resposta para tudo, e não tem mesmo. E é disso que se trata, é construir um mundo que está em facetas, que está aberto e que tem respostas parciais para cada uma das nossas indagações. Mas também existe um grupo da pós-verdade, um grupo gigantesco que vive num ambiente que não tem resposta para nada e tem resposta conveniente para tudo. Essa gente que ganhou corpo e que ganhou assim adeptos de várias partes do planeta e que se juntou a uma extrema muito grande nesse país, também lhes é conveniente não ter uma resposta científica, baseada em dados, baseada na concretude. Eu tenho lido um livro ultimamente, que é o livro Tambores à Distância, do John Monroe, muito bom, que mostra isso. Ele se infiltrou em várias seitas, organismos de direita, de esquerda, de centro, em vários lugares. Quando ele ia se infiltrar aqui, nesses, que eu não vou dizer o nome, veio a pandemia e ele não conseguiu, mas mesmo assim depois ele ainda se filtrou virtualmente, para descobrir exatamente isso. Fica tão difícil classificar e tipificar, porque eles não lidam com a ciência, então não tem método de ciência, método científico que consiga estudar essas pessoas, porque eles criam fantasmas que não existem para criar argumentos contra si próprios e contra os outros, e eles estão na educação também, eles, elas, pessoas, tá? Então a gente precisa dialogar, inclusive dialogar, porque cada ação que eu vou empreender na escola, na educação, seja para implementar um projeto de um recreio lúdico, eu vou encontrar resistência. Está cada vez mais implementar qualquer coisa que seja algo novo e diferente na escola. Então isso é resistência também, viu? Nós vivemos então os impactos também desse grupo de extremos, mas a escola é o espaço do contraditório. Vivemos ainda também os impactos da pandemia de Covid, ainda, pessoas adoecidas, famílias, professores e estudantes. Vivemos os impactos também muito forte ainda da entrada muito latente, como um tsunami das mídias sociais, das tecnologias. Fica difícil ganhar a atenção de estudantes, de professores e de professoras que estão aí curvados cada vez mais no celular. Eu tenho um amigo que é um conhecido que é médico da USP, que eles fizeram uma projeção dentro de um laboratório da USP, do laboratório de ortopedia,
do ser humano, como que vai ser o esqueleto do ser humano daqui a 20 anos, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50. Porque eu tenho um filho de 15, eu tenho observado isso, cada vez mais curvado. Eles estão cada vez mais assim. Então, assim, fica difícil disputar a atenção com essa era de estudantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos algumas questões norteadoras aqui nesse material, e esse material já está disponível, acho que, né, professora Érica, vai estar disponível para os cursistas. Tudo que está aqui já está publicado, viu? Em artigos de colegas meus. Eu conversei muito esses dias com o Observatório da Educação Integral da minha amiga Jaqueline Moll. Tenho contato com a Jaqueline já faz muito tempo, encontrei com ela em outubro do ano passado, vou encontrar de novo esse ano lá em São Paulo, num congresso que a gente sempre vai, para formar os professores da rede pública. E aí, conversando com a Jaqueline, ela me falando dos anseios dela, da felicidade da ampliação do investimento do governo federal para a educação de tempo integral, e eu falando para ela, olha, o Distrito Federal vive num outro universo, isso é bom e isso é ruim. Então, eu trouxe algumas questões norteadoras para dizer o seguinte, e tem muita questão aqui que para vocês, sobretudo, que alguns aqui estão na linha de frente e lidam com a educação integral há muito tempo, não é nenhuma novidade. Talvez a forma como eu vá tratar, que é do lugar do currículo, seja um pouquinho diferente. Primeiro, mais horas na escola significa melhoria na educação? De forma alguma, já que é uma pergunta retórica. E uma outra coisa que eu vou provocar para vocês, é um fórum para falar de educação de tempo integral. A gente precisa provocar os estudantes. Cadê? O que os estudantes pensam? Senão nós vamos cair de novo num problema. Eu orientei uma pesquisa de mestrado em 2018, do professor Aurênio, lá de Planaltina, que ia falar sobre a história e a memória da política de ciclo no Distrito Federal. Eu gosto sempre de falar dessa pesquisa, porque a gente foi investigar as primeiras secretárias de educação aqui do DF, eu sou historiador de formação e pedagogo, e a gente desenvolveu um método para trazer as respostas, e uma delas nos disse o seguinte, olha, a gente precisa fazer uma outra pergunta, quem foi que optou pela política de ciclo aqui? Ninguém nos perguntou se a gente queria ciclo, mas é uma política pública que está vindo. Mas a gente quer implementar a educação de tempo integral? Se quer, é desse jeito, é dessa forma? É uma coisa muito simples de se perguntar. E eu já vou provocando todo mundo aqui dizer o seguinte, se a minha escola de turno não está funcionando nem com turno, será que a panaceia, a resolução do problema antídoto da educação de tempo integral? Não. Mas pode ser uma saída. Se é uma saída, de que maneira que nós vamos fazer? A escola de tempo integral da Regional do Plano Piloto do Cruzeiro é completamente diferente da escola de tempo integral em tempo integral da Ceilândia, do Guará, de Planaltina. Educação integral é sinônimo de educação em tempo integral? Não, porque eu posso promover uma educação integral, integrada em escola de turno. Só que para isso eu tenho que ter um currículo do tipo integrado, senão eu não tenho educação integral. O que não faz sentido é ter uma escola de tempo relógio integral com um currículo coleção. Vou já falar desse currículo coleção também. E quando eu conversei com a professora Jaqueline, que para mim é um dos maiores nomes, antes dela só o Gadotti, que o Gadotti discute a filosofia de educação integral a partir do Gramsci, na educação da formação do homem, abre aspas, omnilateral, que é formar o sujeito por todos os lados. E eu falei para Jaqueline, se não tiver currículo integrado com eixo estruturante, interdisciplinaridade, mas não só no discurso, nem na filosofia, mas na prática, e começando com a formação de professores, não tem educação de tempo integral, não. Senão nós vamos ter o fantasma do turno, do contraturno. Nós vamos ter um ou outro projeto de uma escola que é piloto, maravilhosa, e as outras escolas assim, caindo, capenga. É igual essas reformas de programa enlatado que a gente vê por aí na TV a cabo, quando a gente está entediado e assiste, e às vezes tem até uns brasileiros, vou reformar o seu cômodo, aí você só faz a sala maravilhosa, quando você abre a porta para a cozinha, a porta cai para o outro lado, e a TV não vai mostrar. Então, isso é péssimo, isso não é projeto de educação de tempo integral. 3, faz sentido aderir a uma educação integral sem um currículo integrado interdisciplinar? É outra questão retórica. 4, política intersetorial e condições de trabalho interferem nessa modalidade? É óbvio. Esses dias eu ouvi umas falas de algumas autoridades, que assim, gente, hoje é meu último dia de férias, olha como eu amo a educação. Estou comemorando com vocês meu último dia de férias. Aqui é o happy hour. Amanhã eu volto para a chefia do departamento e para a preparação das aulas da graduação e da pós-graduação, que esse semestre eu vou ofertar disciplina no mestrado e no doutorado. E é maravilhoso. Eu fui escutando os podcasts, algumas coisas, de falas de autoridades internacionais. Meu grupo de pesquisa, tem gente aqui orientando o meu aqui. Levanta as mãos aí, mestrado. Os do doutorado estão no Tocantins, mas tem gente lá no fundo. Tem gente que vai qualificar a pesquisa de mestrado amanhã.
E aí eu tenho um grupo de pesquisa que eu dialogo há um tempo na Colômbia, e o pessoal da Colômbia, do México, América Latina, é muito forte nessa parte da educação de tempo integral. No México, me chama sempre um dado, atenção, México é México, Brasília é Brasília, mas por que eu vou dar esse exemplo aqui para vocês de início? Quando eu recebi uma professora do departamento, uma querida, que veio do pós-doc, e aí eu recebi os relatórios dela, e ela falou assim para mim, olha, sabe o que mais me chamou a atenção? Quando houve pandemia lá, e aí eu perguntei para os professores lá do México, e como é que ficou a situação das crianças? Aí me responderam assim, como assim, professora? As crianças continuaram nas atividades em casa, mesmo com as dificuldades. A gente sabe, conhece a dificuldade econômica do México, o PIB e tudo, mas não teve problema nenhum. Mas e a questão alimentar? Quando o México realizou a Revolução das Batatas e tirou a situação completamente, quase que por completo, a pobreza, a vulnerabilidade social, pelo menos alimentar das crianças, ninguém passou a depender da escola para se alimentar. Então, não se precisava da escola para ter subsídio alimentar. Então, para eles, a pandemia não significou nada nesse sentido. Para o Brasil, não. Porque a gente sabe que muitas crianças precisam da quantidade de calorias que só as escolas têm. Por que eu estou falando isso? Olha onde eu quero chegar. Precisamos muito mais do que receber o discurso de que a escola de tempo... Olha, esse discurso é dito aqui há mais de um século. De que a escola de tempo integral vai tirar as nossas criancinhas da criminalidade, vai resolver problema de vulnerabilidade social. Não vai. Porque a escola não é redentora. A escola é o espaço do conhecimento científico. Seja em 4 turnos, 6 ou 7. Se for em 7, tem que ser de extrema qualidade. Começando na minha formação. Eu não fui formado em escola de tempo integral, nem quando fui estudante, nem quando eu terminei o doutorado, que foi minha pós-doutorado, foi a última formação. Eu não sei trabalhar em escola de tempo integral. Me forme primeiro, me dê condições de trabalho depois. Venha falar para mim disso. 60% da rede pública em escola de tempo integral, excepcional. Também quero. Vamos lá? Juntos com condições de trabalho. Para isso. É disso que se trata. Alguém precisa falar isso. Controla meu tempo aí, porque eu já falei que são poucos minutos e talvez nunca mais me chamem para isso. Mas eu estou usando meu direito de cátedra aqui com todo o respeito que tenho. E os projetos excepcionais que várias escolas fazem aqui no Gama, em Planaltina, em Taguatinga, na Santa Maria de Samambaia, que eu conheço, na Ceilândia. E o esforço que os colegas na direção da gestão, da coordenação dos professores fazem. Só que eu não quero que seja uma coisa sofrida por um problema que não é educacional. A falta de alimento, a criminalidade, a falta de estrutura familiar não é um problema educacional. Ele passa pela escola, mas o problema não é da escola de tempo integral. Não é. Definitivamente não é. Tem a tia do meu companheiro é vereadora numa cidade grande de Minas. E ela é defensora da escola de tempo integral. É a única vereadora da cidade. Eu dou o endereço, é público mesmo, Patos de Minas. Pode olhar, é a única vereadora, mulher, aguerrida. E ela é professora aposentada. A escola, e veio com esse discurso, a conheci tem uns 2 anos. E quando eu fui fazer um passeio de carro com ela aqui em Brasília, que eu falei assim, vem cá, deixa eu te contar uma coisa, isso. Ela voltou deprimida, chorosa. Ela falou, mas educação em tempo integral. Eu falei, não, você quer transformar as nossas escolas de novo naquela coisa crecheira, do cuidado. Não é isso, defenda verba, defenda estrutura. Aí eu fui numa escola que fica do lado da minha casa, próxima, onde eu fiquei 12 anos numa escola classe, né? Eu atuei em anos iniciais, 4º e 5º ano, fiquei pouco tempo no ensino médio, mas fiquei. Falei para ela, aqui são 700 alunos, a comunidade escolar ali grande, perto do Sol Nascente, Penorte. Se a gente implementar a escola de tempo integral aqui, agora, um turno único, como tem que ser, e não construir uma escola próxima aqui, nós vamos ter 350 alunos sem vaga. Onde é que eu vou enfiar esse monte de menino? É simples assim. Acorda, vereadora. Presta atenção que você está defendendo. Mas não existe contraturno, são coisas estruturais. É simples. Como é que, senão eu não vou ter uma banda maravilhosa dessa trabalhando para escola de tempo integral, com eixo estruturante transversal, é estudar partitura de música, é estudar quem foi Pixinguinha, é estudar quem foi Bach, Mozart, tudo no horário,
no mesmo turno, que é único, você ter o trabalho todinho cultural, é ir para a banda, é conhecer instrumento, é ter estrutura toda, e isso é escola de tempo integral, mas não é para compensar a falta do trabalho do pai em casa, não é para compensar a criminalidade que está em volta. A escola tem que ser o espaço do conhecimento científico, cultural, artístico, filosófico, de alto nível, que foi acumulado pela humanidade. Isso é pedagogia histórico-crítica. Isso é o diálogo que eu estou estabelecendo com o Saviani, com o pessoal do STED-BR, Newton Duarte há muito tempo. Isso não é segredo para ninguém. E isso é uma coisa que a gente vem defendendo e que eu venho buzinando no pessoal das licenciaturas. Está faltando pedagogia nos cursos de licenciatura, não é o curso de pedagogia. Está faltando ciência da prática educativa. É o que eu venho fazendo nos movimentos, na graduação, na minha turma de currículo, de didática. Queremos tudo, mas a gente não está conseguindo fazer o básico. Sabe? Isso é só o início. Políticas intersetoriais e condições de trabalho interferem, sim. Como ampliar tempo e espaço curricular nesse formato integral integrado, se nem a escola de turnos vai bem? E nós podemos falar que a escola de turnos não vai bem sem apontar culpados. É uma conjuntura. Eu não quero que a Xuxa, o Luciano Huck ou qualquer outra pessoa que não entende de educação vá falar mal da escola. Eu quero falar onde a escola não vai bem para que eu aponte caminhos para que ela melhore, porque sou eu que sou doutor em educação, professor, todo mundo, pedagogo, licenciado, é disso que se trata. E aí, avançando um pouquinho mais, já perdi até meu... Cadê? Aqui, achei. Senão eu ia pedir socorro aqui para o Hamilton aqui. Olha só, isso aqui é só um roteiro do que eu preparei, mas nada disso, não é uma aula pública, é uma palestra, eu vou direto para os focos, só conhecendo um pouquinho da história da educação de tempo integral, sobre outros olhares, educação em tempo integral, só alguns conceitos que foi o que me pediram, passando pelo campo do currículo e a sua relação com a educação integral, e falando disso aqui que para mim é fundamental, ó. Educação integral, formação integrada e currículo integrado. Se você for olhar quais são os eixos estruturantes e transversais do currículo em movimento, educação integrada está latente no currículo, para mostrar um pouquinho do cenário nacional. Então vamos lá, um pouquinho de história. O que a gente pode falar disso? Só beber uma aguinha que o tempo está seco, a umidade do ar está lá no chão, hein? É interessante notar que aqui no Brasil, eu não gosto do termo elite não, isso vem dos historiadores da educação, viu? Porque no Brasil nunca teve elite. Elite é quem tem dinheiro e estudou, não casa isso aqui, no Brasil não casa. Você tem gente rica que compra uma educação razoável, mas as duas coisas não. Você tem uma classe que domina, para quem acredita ainda no conceito de classe, viu? Mas esses que herdaram as capitanias hereditárias, defendiam um modelo de educação integral e integrada para os seus, seja pelo modelo dos preceptores, seja por outros modelos, mas no formato de internato. Para quem era das classes e camadas mais populares, não era esse modelo de educação integral, mas era um modelo compensatório. Por exemplo, a educação de jovens e adultos e idosos, hoje como a gente costuma chamar EJAI, foi criado nos morros cariocas ali, principalmente em bairros periféricos, no turno noturno, onde não tinha energia elétrica. E assim começam as políticas pseudo-inclusivas no nosso país. As políticas de combate à desigualdade apostavam nessa educação integral como estratégia. E aí sempre haviam grupos que solicitavam e clamavam por que as crianças em situação de vulnerabilidade social ficassem mais tempo na escola. E enxergavam a escola como lugar da compensação. Olha isso é histórico. E vem aí o nosso saudoso Anísio Teixeira com a ideia das escolas parques na Bahia, que eu conheci em Brasília. Aí vem os CIEPs, os CAICs, os Centros Educacionais Unificados, os CELs, que de CEL não tinham nada, escola, pelo menos no conceito cristão, escola pública integrada. Sobre o Anísio Teixeira, que era um entusiasta da escola de tempo integral, embora numa visão assim mais liberal, o Anísio teve o seu projeto brecado sobre a alegação de que custaria muito caro e que não ia beneficiar a maioria das pessoas. Esse argumento ainda é usado. Quando eu vejo um projeto excepcional, porque a ideia do projeto do Mais Educação, da forma como ele foi pensado é uma coisa, da forma como é executado foi outra. Quando o governo federal atual resgata e traz... Será que fui eu que pisei? Não, a luz piscou. Falei do Anísio Teixeira, ó, deu um sinal. Quando o governo federal atual resgata e resolve injetar esses milhões para um projeto tão importante
importante. E eu não quero que ninguém saia daqui com a ideia equivocada de que eu não apoio a educação integral. Eu apoio tudo que diga respeito para a melhoria da escola pública. Só que a gente não resolve uma torneira quebrada amarrando ela. A gente troca a torneira. E eu acho sim que a educação de tempo e em tempo integral é a solução para muita coisa. Ela só não resolve os problemas de vulnerabilidade social, que passam sim pela escola, mas não tem início na escola. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. A gente não pode tomar para si esses problemas. A gente tem que ampliar o discurso e dizer, olha, vamos receber essas verbas, esses milhões, o que nós vamos fazer e o que vai ser prioridade? Criar um grande instrumento de ação pública. Veja, a política pública é a ideia de ampliar as escolas de tempo integral. A meta é essa. A partir desse fórum, por exemplo, quais os instrumentos de ação pública, que é colocar a mão na massa, nós vamos usar para poder realizar da melhor forma possível, com a nossa cara, com a nossa característica, com o nosso DNA pedagógico, uma escola de tempo integral de qualidade com a cara do Distrito Federal. É isso que a gente tem que buscar, sabe? E aí a gente teve em 2007, então, Mais Educação, em 2009, o ensino médio inovador, eu não vou ficar me detendo a isso, e agora, em 2023, o que a gente tem? E aí tem dados interessantes. Por quê? Esse programa Escola em Tempo Integral, que foi anunciado no dia 12 de maio, numa solenidade lá em Fortaleza, capitalzinha lá do Ceará, e em seguida o Poder Executivo traz para o Congresso Nacional essa PL 2617 de 2023, que tem justamente esse intuito de injetar dinheiro e estimular a ampliação de matrículas, que foi aprovada, né, na Câmara no dia 3 de julho e no Senado no dia 11, tudo bem rapidinho. No dia 31 de julho, então, vira lei. A Lei 14.640, que foi publicada no Diário Oficial, e que no dia 1º de agosto, num grande evento aqui, né, que a nossa subsecretária que anunciou, esteve lá também, eu até fui chamado, mas eu estava de férias, não fui, mesmo, me deu o direito de não ir, resolvi concentrar as energias aqui para vocês, para estar com vocês aqui. Foi lançado um ciclo de seminários sobre o programa de escola de tempo integral. Quais são os destaques legais? Não, antes disso, desculpa. Sobre essa lei, o que a gente tem aqui? Que eles trazem um relatório junto que foi publicado no Diário Oficial da União. Olha só. Na rede pública brasileira, o número de... E aí são percentuais para a gente analisar. Mas é uma pesquisa... Eu gosto sempre de falar para os meus alunos da disciplina de pesquisa em educação que é um olhar qualitativo no quant. O que significa dizer que na rede pública brasileira, as matrículas caíram de 16,6% em 2015 para 15% em 2021. Opa, nós tivemos uma pandemia aí, né? Começa por aí também. Até as matrículas regulares caíram, o nível de evasão escolar também. Isso aí se refere às escolas de tempo integral no país, né? Caiu bastante. Seria necessário hoje, para a gente atingir a meta, um crescimento nacional de quase 28% para chegar na meta, hoje. O orçamento inicial que o governo federal vai disponibilizar é de 4 bilhões, não é pouca coisa. Não é pouca coisa, 4 bilhões. E o que são consideradas matrículas de tempo integral? Chama a atenção isso também. Aquelas em que os estudantes permanecem na escola ou em atividade escolar por tempo igual ou superior a 7 horas. Aí já me dá uma dor de estômago. Porque escola de tempo integral, igual eu vejo por aí, 7, 8 horas, isso é um crime. Nós aqui no DF já temos a jornada ampliada, 5 horas. Se a gente consegue fazer uma escola de tempo integral de qualidade, com formação, com estrutura, de 6 horas, isso já seria fantástico. Isso é para vocês pensarem. Nós pensávamos, estou na Faculdade de Educação, Departamento de Métodos e Técnicas, o meu grupo de pesquisa, a gente está à disposição para pensar política de formação e de currículo. Eu vejo umas escolas aí, igual há um tempo atrás eu visitei algumas, fora do DF, no DF eu não fui. E aí tinha lá a escala da turma, porque veja só, se uma turma na escola tinha educação de tempo integral, a escola era considerada escola de tempo integral. Aí eu vi aquela escala, sexta, não tinha ano, sexta A, integral, sexta B, terça, sexta C, quarta. Eu falei, o que é isso? Não, cada dia da semana uma turma é integral. Eu falei, mas isso não é escola de tempo integral. Vocês estão implementando aqui um termo que eu ainda vou criar. É escola de tempo integral escalonada, por escala? Não, vocês estão ensaiando uma loucura isso aqui, calma. Então, na ânsia de receber mais verba, por necessidade, para suprir, gente, carência de material esportivo,
produtivo, carência de material de consumo rápido, enfim. Abria-se o projeto, ainda dentro do Mais Educação, para dizer que tinha escola de tempo integral, mas não era escola de tempo integral, percebe? E é pensando e imaginando que a gente não quer que isso aconteça com os 4 bilhões, é que a gente precisa consolidar essa política pública de maneira mais sólida, tá? O que a gente teve em termos de legislação aí, ó? Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, é que nasce, eu costumo chamar de germe legal. Muitas crianças ficaram órfãos com a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa. Aí lá o projeto de escola de tempo integral para camadas populares surgiu com esse intuito por conta desses eventos catastróficos. Tem explicação histórica. Aí tudo bem, por um tempo. Quando elas foram desativadas, criou-se uma política pública, principalmente na Europa Oriental, para aproveitar os prédios escolares e servirem de base para uma política forte de escola de tempo integral. Aí tudo bem. A Constituição Federal Brasileira traz a educação como direito, o ECA fala da proteção da criança em todos os termos e diz que a responsabilidade da escola também no seu artigo 3º. O currículo orientado pela educação integral é requisito para a qualidade social da educação na forma como esta foi descrita nas DCNs, está nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação. Então, não há como implementar a escola de tempo integral sem pensar no currículo. Isso está descrito na LDB, nas DCNs e na própria BNCC. Sobre a BNCC, tem que sentar, respirar, com calma. Eu queria que ela tivesse morrido de inanição. Não morreu, está aí, então tem que tentar fazer uma limonada com esse limão azedo, que é realmente um horror. Tá? Portanto, escola em tempo integral, hoje o programa atual, atualíssimo, novíssimo, que foi ressignificado, governo na gestão atual do ministro, meu conterrâneo, tem 5 eixos, ó. Olha a primeira palavra, o primeiro eixo, não é inocente. Não é conhecer não, viu? É ampliar já. Ampliar, formar, fomentar, entrelaçar e acompanhar. Não podemos olhar esses eixos de forma desarticuladas, mas a gente precisa olhar os eixos de forma, de fato, casados, para a gente tentar trazer esses eixos para o nosso currículo em movimento, tá? O currículo em movimento antes não é isso que entregaram nas escolas aí no início do ano. O currículo em movimento mesmo, tá bom? Vocês me entenderam. Matrículas e investimentos previstos. 1 milhão de novas matrículas na primeira pactuação, que é relativa a essa verba, esse montante, essa rubrica de 4 bilhões, tá bom? Então é pensar esses eixos, eu acho que o primeiro passo é pensar de que maneira esses eixos podem se articular com os nossos. E por que não pensar num documento orientador específico para o momento da educação da escola de tempo integral para o Distrito Federal. Eu acho que é um compromisso interessante. Um documento que não seja frio, mas que seja um reflexo da nossa prática, do que nós já fazemos, da nossa realidade. Atenção, essa lei aí, gente, isso aqui que eu estou falando, não, eu já li aqui para vocês, mas eu destaquei aí, ó, que no meio do documento, eles falam de um currículo intencional e integrado. Isso, para mim, é importante, porque nenhum documento do Mais Educação trouxe isso. Então, mostra que, ao menos no nível prescrito legal, essa nova política da ampliação da escola de tempo integral se preocupa com o currículo. Então, eles já descobriram que, se eu não mexer na organização do conhecimento para essa escola, ela não vai rolar. Então, o currículo ele precisa ser intencional e integrado. Gente, para elaborar currículo, para a escola de tempo integral, tem alguns passos, e não é receita de bolo. Eu acho que o fundamental é chamar toda a comunidade escolar para participar. Nossa comunidade vai fazer o currículo de escola de tempo integral? Vai. Tem uma diretriz maior para o Estado, para a unidade da federação? Quais são os eixos? Qual é a cara dessa escola? Qual é o DNA pedagógico? O que nós fazemos aqui que nenhuma instituição ou unidade da federação faz? É assim que será a escola? O que vai ser primordial? Qual é a espinha dorsal? Então, mostra que, pelo menos no nível prescrito, o governo federal está preocupado com isso. No PNE, que foi até citado aqui pelo colega que estava representando a secretária de Educação, ele falou da meta. Uma das metas do PNE, está lá, ele falou do plano do distrital, mas a meta nacional, a meta 6, estipula que, veja só, a educação brasileira tem que oferecer, nos próximos 10 anos, educação em tempo integral em 50% das escolas. Veja que a nossa meta distrital ela é ousada e gulosa, porque me parece que é 60%, não foi eu ouvi mal? Pois é.
Então, vocês têm serviço, hein? Educação em tempo integral, conceitos e concepções. Uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui, baseado no que eu venho lendo, trabalhando, tem um livro que eu publiquei, a gente vai até sortear, né? Tem outros aí, a venda, a editora manda. Eu sou péssimo vendedor. Ainda bem, né? Que eu não fui para as vendas, dizem que eu até sou bom professor, mas orientador, mas para venda não. Enfim, é um livro onde eu discuto o conceito de currículo integrado, baseado nos grandes dois nomes mundiais, que é o Bess e o Bernstein, a gente estuda nas disciplinas de currículo, e o Torres Santomé. É destrinchar o conceito de currículo integrado, interdisciplinaridade, eixo estruturante e eixo transversal. Parece muito teórico, mas é o que a gente já faz muitas vezes, só não consegue dar os nomes, entrelaçar e dizer, olha, professor, professora, colega. Quando você promove a educação de tempo integral, você promove o diálogo ali, harmonioso ou contraditório entre várias áreas do conhecimento. E você, antes de escolher os conteúdos e dividir ali nos bimestres, ou semestres, ou trimestres, você escolhe temáticas ligadas à realidade escolar do estudante, da escola, da etapa em que ele está, e depois é que vem os conteúdos. A sua disciplina não morre nem desaparece, pelo contrário, ela se fortalece com essa escolha. Por que é desafiador? Porque você nunca estudou isso, ou você não foi formado assim, você foi formado naquele currículo que a gente chama currículo de coleção. Cada um vai lá, dá sua aula de 45 minutos e chispa, vai embora. No caso do ensino fundamental, ensino médio, ensino fundamental 2. Por isso que é desafiador. Mas vamos lá, ó. Primeiro, educação em tempo integral não é modalidade, mas uma concepção de educação. É uma concepção, é uma maneira própria de ensinar, aprender, planejar, elaborar instrumentos avaliativos, pisar no chão da escola. Porque também é uma concepção política, viu? É uma concepção política que pode ir tanto para a perspectiva liberal, neoliberal, quanto para a perspectiva popular, emancipatória. Eu posso promover uma educação, aí eu vou usar o Paulo Freire, né, que é o patrono da educação. Você concordando ou não, mas está escrito. E eu concordo. A educação em tempo integral, para chegar à educação integrada, ela pode caminhar para a emancipação do sujeito, seja lá qual for a emancipação que ele busca, mas se for uma emancipação do modo de produção vigente, se for uma emancipação para a aquisição do conhecimento científico de alto nível que vai fazer ele ascender socialmente, essa é uma forma de educação de tempo integral que eu particularmente luto bastante há muito tempo. Ou ela pode encaminhar o sujeito para uma educação de tempo integral, para ele se acomodar, se acostumar e concordar com a situação de exploração que foi dito a ele, que o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo vai descer, sempre. Conhece a musiquinha da década de 90? Pois é, uma educação de tempo integral pode ser assim também. Então, que tipo de educação, que concepção de educação integral a gente quer? Está para além do aprisionamento na malfadada grade curricular. Eu posso ter uma educação de tempo integral, onde eu tenho 5 aulas no matutino e 5 no vespertino, pronto. Elas têm diálogo, tem um projeto maior que a Zone, tem um eixo, se não tiver uma educação de tempo integral, não, são turno, olha como isso é muito perigoso, eu posso ter um turno integral e não ter escola de tempo integral. Era muito comum na década de 90. Os cursos técnicos funcionavam assim, funcionavam até bem, que não necessariamente tinham uma educação em tempo integral emancipatória, mas formavam muito bem os técnicos. Eu sou fruto de curso técnico, e no meu ver emancipatório, que foi o curso técnico do magistério, eu fiz magistério. Entende o que eu quero dizer? Então a gente precisa pensar nisso, porque vai muito além da permanência no ambiente escolar. Eu quero o estudante mais tempo na escola, mas eu não quero ele feliz, eu quero ele aprendendo. Se ele puder aprender sendo feliz, maravilhoso. Que eu não quero só ele na escola passando um tempo. Eu não me formei para ser babá. Tem curso específico para ser babá. E ganha até muito dinheiro. Quero ganhando muito dinheiro, tendo valor, porque o nosso trabalho intelectual é um trabalho intelectual morto, infelizmente. Aí a gente tem que discutir muito isso com o Marx, né? Você pode discutir com outros autores, tá? Se você não gostar do Marx, não tem problema nenhum, usa outros termos. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ser muito mais bem remunerado pelo que a gente faz. Se for numa escola de turno, então, integral, pode tornar-se um poderoso instrumento de uma emancipação humana, como a gente defende a partir da pedagogia histórico-crítica, necessita ir além da visão compensatória e salvacionista, e além do olhar redentor. Esse autor aí, o Jorge Nagel, ele foi muito usado pelos entusiastas do militarismo. Durante a ditadura cívico-militar brasileira, nós tivemos ditadura, tá? Só para lembrar, nós tivemos ditadura militar.
Duas principais, a do Vargas, o Estado Novo, e a de 64 até 85, mais ou menos. Então, nós tivemos. É sobre essa segunda que eu estou falando. A ideia de que a delinquência juvenil ia ser resolvida nas escolas de tempo integral, nos internatos e nas escolas de bairro, que poderiam, na época, ser vigiadas por policiais. A ideia das escolas militarizadas já existia, tá? Estou aqui olhando para o Afrânio, foi meu aluno, defendeu seu mestrado também, discutiu isso na gestão, e eu orientei também uma estudante que hoje é mestra lá da Ceilândia, a Edna, que discutiu o currículo das escolas cívico-militarizadas. Mas com essa ideia que eu abri a nossa fala provocando vocês, de que a escola pública em tempo integral, ela é a solução para todos os problemas, e ela não é, viu? Escola nenhuma é. Principalmente problema de vulnerabilidade social. Vou bater muito nessa tecla hoje. Já estou indo da metade para o final, viu? Para não prendê-las muito aqui hoje. Para que se evidencie uma educação integral de maneira efetiva, é indicado a gente considerar alguns pressupostos. Primeiro, educação de tempo integral não é educação integral, não necessariamente, já dei vários exemplos aqui. E as modalidades de educação integral populares não são educação integral burguesa. Eu nem acredito em burguesia, você pode dar o nome que você quiser, os mais ricos, quem tem aí ações na Bolsa de Valores. Aí, meu salário é 100 mil, você recebe salário, você é assalariado, acorda. Não importa, eu estou falando que é rico e não precisa de salário. Quem não sentiu nada com a pandemia, é disso que eu estou falando. Então, quem promove uma educação integral burguesa, tá? Rica. Mas eu posso ter educação integral que vai para a emancipação, como eu já disse. O tempo, gente, quando eu falo de tempo, eu estou falando e diz respeito à quantidade de horas que se passa na escola. Tendo tempo parcial, um turno, tendo tempo semi-integral, um turno que extrapola 1 ou 2 ou 3 horas. Por exemplo, no Distrito Federal, nós já não temos mais escola de turno desde que acabou o turno da fome. Lembra do turno da fome? Ainda peguei isso, aquele 11 horas, nossa, que horror. Mas, enfim, período que a gente precisou passar. A nossa jornada é jornada de tempo ampliada. Então, nós já temos ali um tempo semi-integral com relação a vários estados do Brasil. Não está faltando muito para a gente chegar na escola de tempo integral. Está faltando muito para a gente chegar na escola de tempo integral com formação integrada de qualidade. E qual qualidade que a gente quer? Aí é que são elas. Aí a gente vai ter que dizer que qualidade que a gente vai querer. Por isso que é um fórum, né? Ou são fóruns. Rapidinho isso aqui. Para que se evidencia uma educação integral de maneira... Aí só continuando. Primeiro, nesse PNE que está vigente aí, se fala em tempo integral de no mínimo 7 horas. Ou seja, se a gente contar que a aula começa às 7 e há 2 horas para almoço, a gente vai ter quantas horas de aula? Na forma da lei não acontece tempo integral, quando, na verdade, ocorre tempo parcial. Vocês estão me entendendo? Olha lá de novo. Na modalidade tempo integral, o educando deveria dormir na escola. Se a gente for parar para pensar bem e contar essas horas. Mas como que isso vai acontecer? As modalidades de tempo integral foram se efetivando no Brasil e recebendo vários nomes. Jornada ampliada. Aí eu fiz umas pesquisazinhas, né? Eu conversei com colegas de outros grupos de pesquisas, tem um grupo forte na Federal de Minas, tem no Acre, e eu fui no Mato Grosso. Montar uma palestra dessa, a gente faz uma pesquisa, né? Não dá para só curtir as férias. Então, a gente achou a educação integral confessional, a integral laica, a pré-integral, encontrei esse termo, no Maranhão tem uma chamada pré-integral por ali, que começou e bem interessante em alguns polos, eles fizeram por municípios maiores, depois essa ideia já chegou também em alguns interiores de São Paulo, então cada estado vai tentando fazer da melhor maneira. Agora, nos estados que eu observei, vi que o sucesso é garantido, como no Sul, por conta do observatório, e também pela quantidade pequena de, como é que eu vou explicar para vocês? De municípios que de fato têm crianças em vulnerabilidade social que não seja em Porto Alegre. Na região metropolitana tem muito, mas os interiores vivem muito da economia rural familiar. Então lá é possível, por meio da associação com cooperativas, promover escola de tempo integral, mas o Estado sozinho não deu conta. Já estou avisando para vocês, não deu conta, triste, né? Mas a gente tem que conhecer para saber onde não falhar. O Distrito Federal é específico, é exclusivo, tá bom? Aí vem currículo e educação integral. Gente, currículo coleção é esse separado, compartimentado, que é representado na figura de uma disciplina mãe que comanda todas as outras. As disciplinas mães, desde a Guerra Fria, desde a briga aeroespacial entre União Soviética e Estados Unidos, passaram a ser a matemática e o cálculo. E aí ficou difícil brigar com elas. E nem tem que brigar, cada uma tem a sua contribuição.
Esse é o currículo coleção. E o currículo integrado é quando você tem um eixo que estrutura e dá materialidade, como se fosse a espinha dorsal do corpo humano, onde todas as disciplinas e todo o projeto educativo gira em torno desse eixo, que pode ser um projeto. Isso é bem interessante. Há unidades e sequências didáticas que podem trabalhar em função desses eixos. A pedagogia de projeto, com todas as críticas, é uma saída, desde que se mantenha o DNA pedagógico e, mais importante, que seja respeitada a autonomia e a autoria de quem vai materializar o currículo. Eu fui gestão na Secretaria de Educação em 2008, fomos para cada fórum chique nesses hotéis, era quando o governador era aquele que tinha nome de plantinha. Quando o currículo ficou pronto, a gente achou que tinha feito o currículo, fez vários GTs. Quando chega uma caixa bonita, verde, na escola, a gente abre o currículo que a Cés Gran Rio fez. Lembra? Quem tem mais uns aninhos de secretaria vai lembrar. Isso não é autoria curricular. Quando você não é autor do currículo, estão te autorizando a boicotar o currículo. Professor e professora tem que ser autor do currículo, senão ele não se sente representado. Principalmente na escola de tempo integral, viu? Isso é fundamental. Só que para eu ter currículo integrado, eu preciso entender isso aqui, rapidamente. O que é educação integral? É um conceito amplo e uma categoria que demanda atitude e ação de transformação. Quando eu quero educação integral, é porque eu quero transformar algo, é porque tem alguma coisa que não está legal ali. Eu posso ter educação integral em escola de turnos? Posso. É perfeitamente possível. Agora, quando eu busco formação integrada, não necessariamente está ligada à permanência no espaço físico da escola. Eu posso ter uma formação integrada quando eu trago a família para a escola, quando eu levo os estudantes numa aula passeio, numa feira, quando eu organizo para um zoológico intencional, para um planetário, quando eu levo um agente social para a escola e promovo uma palestra. Isso é uma formação integrada, intencional, prevista no currículo. Agora, para isso tudo, educação integral, formação integrada, chegar no currículo integrado, aí isso aqui é mais complexo. Aqui é uma categoria epistemológica da teoria crítica que emana da realidade do século XX, que foi pesquisada por esse inglês aqui, Basil Bernstein, e foi lapidada pelo espanhol chamado Torres Santomé. O Basil descobriu o seguinte: o governo britânico, principalmente nos arredores de Londres, manda dinheiro para todas as escolas, e a verba é até igual. Só que ele foi lá para aquela cidade de onde fizeram o Titanic, Southampton, no sul da Inglaterra ali, e ele descobriu que nas escolas de centro da cidade, os estudantes ficavam 8 horas, de 7 a 8 horas, chegavam em pública, tá? Chegavam em casa com o jantar pronto, aprendiam aula de música, de balé, de culinária, escola pública. Nas escolas, perto das estações portuárias, os meninos ficavam o mesmo tempo, só que eles aprendiam o ofício dos pais, construir barco. Aí ele chegou nas categorias do currículo coleção e integrada. O currículo coleção só prepara a mão de obra, fabril, sem a intelectualidade, da formação intelectual, porque eu posso ter um trabalhador manual intelectual, era o que o Gramsci defendia, a formação unilateral, numa escola de tempo integral. Então, nem sempre formação em tempo integral forma a intelectualidade que a gente precisa. E aí, o currículo coleção, ele não colabora para isso. Já o integrado, não, porque é integrado à vida dos estudantes, é integrado à formação do sujeito, projeta a vida do estudante para fora. Aí ele chegou nessas categorias. Em 2 livros principais, A Estruturação do Discurso Pedagógico é um livro, e o outro, Classes, Código e Controle. Porque ele descobriu que quem enviava os dinheiros também ainda tinha um plus a mais de quem era a classe dominante ali na época, tá? E isso circulou o mundo. O Santomé vai estudar, o Basil Bernstein vai publicar um livro, edição única no Brasil, em 1998, pela Artmed, chamado Globalização e Interdisciplinaridade, o currículo integrado. Tivemos essas 2 obras. Em 2004, minha colega lá do Rio de Janeiro, chamada Alice Casimiro Lopes, publica um livro, a continuidade, chamado Currículo Integrado no Ensino Médio, e agora em 2017, 2018, eu publico um chamando Currículo Integrado, Interdisciplinaridade para a Formação de Professores. São as obras que a gente tem, porque não chega para nós, porque tem muita gente que não quer que vocês estudem o que é o currículo integrado. Alguém interessa que não se estude. Isso é só para mostrar para vocês a complexidade do currículo integrado. Eu trouxe do livro do Santomé, que eu só tenho currículo integrado para uma escola que queira ser de tempo integral se eu tiver, no mínimo, a interdisciplinaridade. Só que a interdisciplinaridade não pode cair no vácuo, no vazio, no esdrúxulo, no escracho pedagógico. Para eu chegar na interdisciplinaridade, eu tenho que passar pela multi e pela pluri. E para dizer que a transdisciplinaridade só existe em Nárnia. Brincadeira, gente. Estou dizendo que ela é complexa, que é fruto de um árduo trabalho. E que para eu ter currículo integrado, eu tenho que ter eixo estruturante, eixo transversal, e o trabalho tem que ser, no mínimo, interdisciplinar.
Mas sabe qual é o espaço perfeito para isso acontecer? A escola de tempo integral. Mas isso passa pela discussão curricular. Olha o tema da palestra de hoje. Pensando a escola de tempo integral a partir do currículo. Tudo passa pelo currículo. Tá? E aí o Santo Tomé vai dizer que esse currículo globalizado e interdisciplinar é esse como se fosse um grande projeto guarda-chuva, onde ele agrega todas as ideias e os anseios de um país, de um estado, de uma regional, de uma unidade de ensino, dos professores e das professoras, em prol de um projeto muito maior, a emancipação humana, a libertação, a aquisição do conhecimento científico. Mas para isso acontecer, eu não posso ter uma escola onde o estudante, a família coloca o aluno para comer, só vai para comer, só vai para ficar longe das drogas, só vai para passar um tempo enquanto eu vou trabalhar. A escola não pode ter essa função social. A função social da escola não é essa. Isso, eu vou defender isso até o final. O mês que vem eu estou indo para a Argentina com uma ex-orientanda de mestrado, a gente vai falar disso, os desafios da escola, da inclusão no sentido amplo, não só para a educação especial. E esse discurso vou fazer até o final, porque as pessoas ainda têm essa ideia equivocada, mas equivocada com argumento, de que a nossa escola brasileira é o espaço do acolhimento. Eu não quero acolher ninguém, eu acolho o povo na minha casa, para tomar água, só. Então, a escola não é para isso. O acolhimento faz parte num outro âmbito, mas é o o acolhimento do conhecimento científico, estrito senso. Essa é a função social da escola. Senão a gente fecha a escola, né? Se ela não tiver sentido de existir. Aí o que eu digo, isso aqui sou eu, esse Silva aí, né? Tanto Silva no mundo, mas no currículo normalmente você só vai achar dois, é o Tomás Tadeu e sou eu que estou ali discutindo isso. Veja. O que foi dito até agora, que o currículo globalizado não defende o fim das disciplinas, mas o fortalecimento delas. Quando a gente tem um casamento ali quase que perfeito entre a dinâmica do eixo estruturante na prática disciplinar curricular e histórica. Mas isso é assunto para depois. Fechando a nossa discussão aqui, gente, sobre educação integral e BNCC. Como é que eu garanto, no meio disso tudo a gente ainda tem as metas, a gente ainda tem as avaliações e testes de larga escala e tem que vencer o fantasma da BNCC, as competências, não é? Gerais e específicas. Aí vem esquece tudo que está em cima. Eu bolei um material mais completo pensando no curso também que estão fazendo. Mas veja, essas 3 perguntas são principais. Qual é o currículo que eu quero? Qual é o nosso DNA pedagógico? Se eu for optar por uma educação do tipo integral e na forma integrada, de que maneira nós faremos isso? São as perguntas principais. Sem isso não dá para chegar lá. Olha os verdadeiros autores da BNCC, onde é que estão as universidades, gente? Cadê os sindicatos de educação? Cadê a Undime? Cadê os outros representantes públicos? Tem tudo. Gente, até a Gerdau está aqui, tem tudo. Olha que Jogue Luz na Educação, Fundação Itaú Social. Então a gente tem que se perguntar quem fez a BNCC, não fui eu, tá? Eu tentei participar, mas umas 2 vezes eu até fui barrado, outra vez eu fui de penetra. É um absurdo, não é? É surreal. No Brasil, gente, esses dados eu já passei para vocês, é só para dizer o seguinte, hoje, os alunos, onde há mais estudantes do ensino médio em educação de tempo integral, hoje é Pernambuco, seguido pela Paraíba e pelo Ceará, né? E o Nordeste tem projetos exitosos, viu? Principalmente institutos federais. Quando olha assim, ensino médio, quando você vê esses números, assim, como é que é Instituto Federal? Que é uma outra rede. É uma outra rede. Não deixem comparar a nossa rede pública, que não é Instituto Federal. Porque lá fiz lá o quê? Instituto Federal é outra rede, com outra verba, inclusive, tá bom? Ok? No ensino fundamental houve um aumento em 2021 para 13%, e por aí vai, são números, tá? Isso aqui também eu já trouxe para vocês. Aí, olha lá, viu? A média do Brasil está aqui em 14,4%. Os estados, isso aqui, gente, é a proporção de alunos em tempo integral matriculados na rede pública. Olha lá o Ceará, campeão hoje, está vendo? Isso é geral. Aquele que eu mostrei foi ensino médio. Cadê o Distrito Federal aqui? Isso, está vendo? Tem que dar uma subidinha, né? Precisa dar uma subidinha. 60%, né? Pois é. Tá? Esse é ensino médio, ó. Cadê o Distrito Federal aqui? Vamos procurar juntinhos. Ali, ó. Mais embaixo, está aqui. Mas nós vamos melhorar se a gente achar que tem que melhorar nessas condições. Só existe política pública com gente, tá? Política pública somos nós. Isso aqui eu já mostrei para vocês. O que a Secretaria de Educação entende por educação em tempo integral?
Aí também, os agentes já falaram aqui, eu não vou me prender não, mas o que eu vi de interessante hoje? Isso aqui são dados do site da Secretaria. Melhorar os rendimentos de matemática, língua portuguesa, diminuir a evasão, o abandono, isso é muito legal. Falando assim, bem mais sério ainda. Implementar, sem descuidar dos que já estão, buscar mecanismos para que os que ingressem não se percam. Eu estou falando todas as pessoas, estudante e comunidade escolar, professores, professoras e gestores. As unidades escolares do programa Educação Integral oferecem educação integral de 10 horas para todos os estudantes, mas isso conta com os intervalos, né, gente, também. Então, muito cuidado com essa quantidade de horas, mais horas não é mais qualidades, tá bom? Muito cuidado com isso. Esses são dados que não estão tão atualizados, não, mas era o que tinha disponível, viu? Acho que tem um pouquinho a mais. Mas, segundo os dados aí da Secretaria, das 200 escolas aí, ensino médio 23, esses dados que vocês já têm aí, mas eu fui atrás mais para eu me cercar, para ver que é desafiador numa rede pública do tamanho como a nossa, e ainda subir para 60%, tá? Ok? Quais são os desafios? É o último slide mesmo, viu? E depois atenção ao pensamento. Primeiro, ampliar novas formas curriculares de ensinar e de aprender para além olha o que eu chamei, dilatação de jornada. Não, escola de tempo integral hoje é 5 horas, vamos jogar para 7, está implementado. Cuidado com isso. Se tua escola hoje tem 800 alunos, você joga essa jornada, para onde vão os 400? Você não vai ter condições de atender. Ou então você vai ficar na escola até 10 horas da noite, né? Então um turno que começa às 7 vai acabar ali por volta de 3 da tarde, o outro vai começar às 4 vai até 10. Aí dá. Questionar sem construir novas escolas. Questionar a existência e a natureza do contraturno. É turno único, não existe contraturno na escola de tempo integral. Os saberes tradicionais locais comunitários, eles são essenciais. Só que tem uma coisa, eu não quero mais escola de tempo integral com um profissional que não é profissional de carreira. Eu não quero o tio ou a tia da comunidade lá só para cobrir espaço do profissional. Sabe os inimigos da escola? Eu não quero, não, eu quero profissional, com concurso público lá na escola. É para isso que a gente tem que brigar. Muito cuidado com o contraturno. Esse contraturno, gente, ele não pode virar espaço de lazer. Eu dei as aulas, aconteceram de manhã, e à tarde tem uma bola ali, o menino vai jogar. Tem umas coisas ali para fazer, uma tela, ele vai pintar. Isso não é escola de tempo integral, isso é irresponsabilidade pedagógica. Isso não pode acontecer. Como integrar os eixos, a interdisciplinaridade, com um desenho curricular como o da base? Porque a gente não pode matar a base, a habilidade e competência fazendo a crítica a ela e tentando casar isso com o currículo. Fim do ano vai sair um artigo meu com 2, 3, 4 orientandas para a gente fazer a relação e o comparativo qualitativo e crítico sobre aonde a base encaixa ou desencaixa com o currículo em movimento. Está bem legal esse artigo. É uma pesquisa financiada. Bem legal, uma pesquisa bem a fundo que a gente fez, né? E um documento, gente, prescrito, ele não é o todo curricular. Por mais que a gente esteja aqui nos fóruns, por mais que vejam os documentos prescritos, os currículos, o todo curricular somos nós, no dia a dia. E o interessante é que se somos nós, gente, que a gente esteja pelo menos bem informado. Porque a nossa formação é ad eterno. Que a gente não se canse desses momentos. Outras profissões não se cansam de se formar. Então, enquanto eu tiver saúde, eu quero estar discutindo com vocês, né? Se não for aqui em outros lugares, talvez eu não seja mais chamado, como eu disse, mas eu acho que eu consegui dar os meus recados aqui. Trago o Gadotti aqui para dizer o seguinte, Moacir. O conceito de integralidade refere-se à base da educação que deve ser integral, independente se é de turno, omnilateral e não parcial e fragmentada. Uma educação integral é uma educação com qualidade sociocultural, porque são pessoas. A integração da cultura, da saúde, do transporte, da assistência social com a educação possibilita a integralidade da educação e da escola. Eu defendo a educação de tempo integral se também todas as outras secretarias de transporte, de saúde, de assistência social e do trabalho estiver junto. Aí dá para fazer. Muito obrigado. Espero não ter consumido muito tempo de vocês. Contatos aí do Instagram do grupo e o meu, tá bom? À disposição. Gostaram? Que bom.